nossa família possa ser sempre unida, especial, que vocês possam amar muito a mamãe de vocês, porque a mamãe sempre tem muitas ideias, são usadas por Deus, abençoadas pelo Espírito Santo, tá bom? Agora todas vocês vão voltar, sentar do lado da mamãe, do papai, ficar bem quietinhas, prestar atenção na história dos adultos, tá bom? Você
Bom dia para todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei hoje. Já estive aqui com uma parte da igreja no primeiro culto. E se você assistiu o primeiro e vai ficar para o segundo, então vai tendo um pouquinho de paciência aí, porque a mensagem é a mesma. Eu quero cumprimentar a todos que estão vindo na igreja pela primeira vez, dizer que você é muito bem-vindo aqui. Se você já está frequentando a igreja há algum tempo, parabéns, você é uma pessoa inteligente e especial para Jesus, e eu tenho certeza que Ele já te colocou no trilho, agora basta você firmar o seu propósito. E eu quero cumprimentar a única esperança que eu tenho de que minha mãe possa receber um recado meu, né? Meus amigos que estão na internet ali. Obrigado a você que tem se logado aí a igreja do setor Pedro Ludovico, a equipe que tem proporcionado a essas pessoas a possibilidade de verem os programas da nossa igreja. E de uma forma muito especial, eu espero que a minha irmã Luciana, lá em Tumbiara, ela esteja assistindo, e também a minha mãe, que está em Lisboa, que ela possa estar assistindo. Quando eu tive a oportunidade de falar aos irmãos nessa manhã, eu imaginei assim, não posso levar uma outra mensagem, a não ser algo que faça jus ao dia. E hoje é um dia muito especial, precede o Dia das Mães, e as mães, pessoas muito especiais para todos nós, não é verdade? Acho que aqui não tem ninguém aqui que nasceu da incubadora, todos aqui têm a mamãe, e são pessoas muito especiais para nós. E eu escolhi então uma mulher da Bíblia, para que eu pudesse falar alguma coisa sobre ela, aprendermos alguma coisa juntos em relação a essa mulher. Ela não é muito focada como centro de mensagens, mas eu já ouvi alguns sermões, algumas pessoas falando dessa pessoa. Se trata de Raquel. Raquel, a sua existência, ela foi seguida de uma vida de dores e esperança. Jeremias, ele menciona Raquel, ali no capítulo 31 de Jeremias, verso 15 a 17. Esses versos, eles retratam que dá para a gente aprender disso, que a esperança, ela é o bálsamo que alivia a dor da vida. É verdade. Mas para mim falar em Raquel, eu tenho que primeiramente falar de um quarteto fantástico. Eu não posso iniciar o nosso aprendizado aqui com a experiência de Raquel sem mencionar esse quarteto. E a primeira integrante do meu quarteto fantástico é a vovó Mariana. Vovó Mariana, pessoa muito especial para mim. É lógico que a minha outra avó, mãe do meu pai, né, vovó Geraldina, tio Olímpio está aqui, filho dela, mas eu incluo ela no quarteto, tio, porque ela cuidou de mim ali, né? Apesar que amo muito a vovó Geraldina e que descansa também no Senhor, mas eu vou mencionar a vovó Mariana, porque a maioria da igreja deve ter conhecimento disso. Eu sou órfão de pai de nascença, né? Infelizmente o meu pai veio a óbito, eu estava na barriga da minha mãe. Meu bem me chama de Júnior, é porque eu tenho o nome do meu pai. O meu nome é o mesmo nome do meu pai. Infelizmente aconteceu essa fatalidade na nossa família. Meu pai era um comportor, evangelista, e ainda muito novo, ali por volta dos seus 26 anos de idade, ele perdeu a vida por uma parada cardíaca fulminante. Na ocasião, nossa mãe morava com meu pai ali na cidade de Rio Verde. Era Rio Verde ou era Jataí? O Jader nasceu em Jataí, mas acho que na época que meu pai faleceu, era Rio Verde. Eu ainda não estava presente, eu não me lembro onde que era, né? Mas com o problema do falecimento do meu pai, a minha mãe se voltou então para a sua família.
e ela voltou para a cidade de Doverlândia, que naquela época era chamada de Rio do Peixe. E ali, até um tempo atrás, meu avô mostrava, meus tios me mostravam qual a cama que eu havia nascido. Eu nasci com auxílio de parteira, não nasci no hospital. E ali minha mãe deu a luz a mim, entre dores, sofrimentos, dificuldades. E assim que eu nasci, eu brinquei que um dia o meu tio Evilásio, o sogro do Orlando, disse assim: nasceu o Salvador. Ainda bem que eu tenho o nome do meu pai, eu não tenho nada contra chamar Salvador, mas eu achei que o nome do meu pai foi mais apropriado. Mas ali a minha mãe percebeu que tinha uma responsabilidade grande, que era cuidar de 2 filhos recém-nascidos. O Jader ainda não estava próximo a completar 1 ano, e eu de colo. E logo ela tomou a decisão que teria que continuar os estudos. E como eu era uma criança muito manhosa, debilitado, sofrido, ela me deixou com a minha avó, a vovó Mariana, e veio cuidar dos estudos. Trouxe apenas o Jader na primeira vez que ela veio. A vovó, ela foi uma pessoa assim muito especial para mim, porque ela cuidava dos netos de uma forma muito diferenciada. Ela foi mãe de 8 filhos, perdeu uma das filhas ainda nova, pelo problema do tétano, e essa filha deixou para ela o Olavo, e o Olavo chamava minha avó de mãe e meu avô de pai. O Olavo, alguns da igreja conheceram. O Olavo foi diácono aqui, e ele cuidou dos 2 no tempo da velhice. Assim que o meu avô faleceu, algum tempo depois, ele sofreu um acidente aqui na avenida que vai para a Vila Redenção e faleceu também. Está sepultado junto com o meu avô e a minha avó. Mas a minha avó, ela cuidou do Olavo, ela cuidou de mim e cuidou também dos filhos do tio Jorge, que infelizmente separou-se da esposa, e os filhos ficaram um pouco desgarrados, e ela cuidou de todos os meus primos, filhos do tio Jorge. E de mim ela cuidava de uma forma muito especial. A tia Esther ainda era solteira, a mãe do Sérgio, ela ajudava a cuidar de mim, mas eu preferia a vovó. Quando a tia Esther me arrumava, ela, após o banho, vestia a roupa em mim, eu tirava a roupa e falava: é vovó que veste, é vovó que veste. Se ela penteasse o meu cabelo, eu bagunçava o cabelo e falava: é vovó que penteia, é vovó que penteia. Então ninguém podia colocar a mão em mim, só a vovó Mariana. E a vovó Mariana, ela sempre ia no meu leito quando eu deitava para dormir, e ali ela cantava aquele corinho: minha pequenina luz, vou deixar brilhar, 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 nunca apagará. Ela cantava vários corinhos: cuidado mãozinha onde pega, cuidado pezinho onde pisa. A minha avó, ela era uma serva de Deus e criava os netos nos caminhos do Senhor. E assim eu tive essa experiência com ela. Hoje ela dorme em Cristo, foi velada nesta igreja, e eu tenho muita saudade dela, muita. Mas eu tenho a esperança que quando Jesus voltar eu vou encontrar com ela, com certeza. E a segunda pessoa que eu quero incluir no meu quarteto fantástico é a minha mamãezinha. Aprendi desde pequeno, tanto eu quanto o Jader, a gente chama ela de mamãezinha, uma forma carinhosa que a gente aprendeu. Quando eu completei ali por volta de 4, 5 anos, a minha mãe se casou novamente, e eu vim para morar com ela. Então, assim, a referência que eu tenho paterna, a figura masculina, é o meu padrasto, é o que eu chamo de pai, Eu fui conhecer mesmo, assim, de verdade, a vida do meu pai depois que eu me tornei adulto, através do convívio com os meus tios, irmãos do meu pai, o tio Olímpio, que está aqui, o pastor Jeová e outros tios meus. Eles partilharam comigo algumas histórias, e aí eu conheci realmente a pessoa do meu pai. Mas o meu padrasto, eu tenho com ele também uma consideração. Apesar dos percalços, das dificuldades que ele e minha mãe sofreram, minha mãe teve uma vida muito
sofrida, porque ela não concordava com a maneira de meu padrasto viver, e os dois se debatiam muito por isso. O meu pai, quando eu digo pai, é o meu padrasto, meu pai, ele gostava muito de beber, e isso colocava ele em conflito direto com a minha mãe, que não aceitava essas questões. E os dois brigavam muito por isso. É claro que ele não interferia em fazermos parte da igreja. Eu e o Jader nunca fomos impedidos de estar na igreja. E ele, quando não está dominado por esse vício, ele é uma pessoa muito boa, de coração bom. Semana passada o Adilson esteve lá com ele, lá na Serra da Mesa, né, Adilson? Quando ele está aqui, ele tem vindo à igreja conosco. Mas a minha mãe, ela teve 4 filhos com ele. Nós somos 6 irmãos. E a minha mãe é uma pessoa que sempre sofreu as nossas dores. Quantas e quantas vezes ela chorou comigo. Sabe, às vezes você está passando por um problema e você não precisa de palavras, mas alguém que chore com você. Minha mãe já chorou comigo muitas vezes. Creio eu que com os meus irmãos também. Uma pessoa de oração que nunca desistiu de nenhum dos filhos. E como nós tivemos dificuldades, porque alguns dos meus irmãos passaram por caminhos difíceis, mas a perseverança dela, a determinação, né, e sempre ali a oração em favor dos filhos. Graças a Deus hoje todos estão nos caminhos, né, que Deus determina, e aqueles que não estão, com certeza têm pelo menos uma vida digna, mas Deus está cuidando. Hoje ela está em Lisboa. Se ela estivesse aqui, eu diria a ela o quanto eu a amo, né, e daria um abraço apertado, viu, mamãezinha? Se a senhora estiver vendo aí, eu te amo muito. Eu já chorei no primeiro culto, não vou chorar de novo. Mas é uma alegria muito grande ter uma mãe tão empenhada, né, como a minha mãe. Minha mãe, ela vive atrás de problema dos filhos para sofrer por nós. Quando ela liga para a gente, a primeira coisa que ela fala: tá tudo bem aí? Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Ela quer um problema para sofrer por nós, né? Mas aí a gente não passa os problemas para ela, já basta a carga que ela tem. Eu agradeço a Deus pela mãe que eu tenho. Sabe, a terceira pessoa que eu coloco no meu quarteto fantástico é a minha sogrinha Orenita, que é uma mãezona para mim. Talvez alguns não entendam, mas como que o camarada coloca a sogra num grupo desse, né? Eu não tenho dificuldades com a minha sogra. Ela é uma pessoa muito especial para mim. Num momento muito difícil da minha vida aqui nessa igreja, ela me aceitou, me amparou, me colocou no grupo que ela dirigia, que era o Louvores do Advento, e fez o mais difícil, né? Entregou para mim a filha dela. Então eu já tinha sido aluno dela, fui aluno na escola e realizei o sonho de todo aluno: casar com a filha da professora. Foi demais, né? Sem contar que, imaginem vocês ter um casal como o Juvanil e a Orenita orando por mim toda vez que eu viajo. Já escapei de tanta situação, tanto acidente. Deus tem escutado as orações dos dois. Louvo a Deus pela sogra que eu tenho, viu? Peçam a ele uma sogra assim, aqueles que são solteiros, vocês não vão ter problema não. E a quarta pessoa que eu incluo no meu quarteto fantástico é a minha esposa, a Kênia, mãe dos meus filhos, né? Quando eu digo mãe dos meus filhos, ela não é mãe só do Luiz Henrique e da Gabriela, de todos os meus filhos. Eu tenho mais 2, e ela cuida dos outros tão bem quanto cuida do Luiz Henrique e da Gabi. Algumas vezes eu, irado pelas situações que os filhos nos submetem, né? Quantas vezes ela intercedeu para que eu tivesse um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, de zelo, né? Ela tem sido essa pessoa marcante na minha vida. Uma pessoa que se abdicou da sua própria vida em função da vida dos filhos, do esposo, e tem sido uma mãe valorosa lá em casa. Eu fico pensando assim, como que Deus, Ele age na vida da gente, né? Como que Ele transforma a gente para se adaptar aos presentes que Ele nos dá.
Nós somos muito diferentes, mas Deus deu uma equilibrada na gente e a gente conseguiu então chegar no finalmente. Eu tenho uma poesia aqui. Se eu tivesse encontrado com o irmão Adiel, eu teria pegado uma dele, mas eu falei para ele: irmão, eu não te achei durante a semana, então eu peguei uma da internet mesmo, a que eu achei mais apropriada. Eu vou ler essa poesia para vocês, mamães. Que amor de mãe! Não há explicação para este amor arrebatador, amor que não mede forças para defender, é capaz de sentir dor sem doer, de chorar sem entristecer, de alegrar-se com suas vitórias e chorar em suas derrotas. Pode ser platônico a vida inteira. Amor que, quando o vê tropeçar e cair, estende as mãos a sorrir. Ao passar noites em claro, dormir a noite inteira é raro. Sente emoção em qualquer ocasião, haja coração. Amor que sente ciúme, mas não toma posse. Sabe que o barquinho deve ser lançado ao mar. Trabalha para seus sonhos manter. Briga, mas seus brinquedos põe-se a recolher. Por mais que seja machucada, recompõe-se e volta a ficar ao nosso lado. Nunca espera nada em troca, pelo contrário, doa-se com toda a força. Amor que ninguém sabe explicar, nem copiar. Parece já nascer dentro deste alguém chamado perfeito, sem defeito. Aos olhos do mundo, nem sempre bem vista, mas por seus filhos, querida. Difícil achar uma rima para um ser tão especial. Amor igual a este não tem igual. Que amor de mãe! Amor que nunca termina, mesmo sem rima, e com o tempo, como o pó, termina em amor de vovó. Então, que Deus abençoe a você, mamãe, que está aqui conosco nessa manhã. Agora nós vamos falar dessa personagem, Raquel. Queridos, Raquel tem um significado interessante, talvez nem todos sabiam. Raquel significa ovelha. E quando a gente pensa em ovelha, a gente imagina alguém muito dócil, né? Muito tranquilo, de boa, assim, não causa confusão, nem intriga com ninguém. A ovelha é na dela, né? Depende do pastor, precisa ser conduzida, não causa conflitos. Raquel significa ovelha. Quem ainda não associou, Raquel foi esposa de Jacó. Ela foi a mulher de Jacó, por quem Jacó trabalhou durante 14 anos. Ele trabalhou 7 anos, levou um golpe ali do sogro, trabalhou mais 7 para poder ter Raquel. Sabe, Labão deu esse golpe nele. No decorrer daquela caminhada que Jacó fez, quando fugiu de Esaú, estava com medo da reação do seu irmão, então ele foi para a terra dos seus pais, da sua mãe, e lá ele conquistou então a Raquel. Raquel, ela faleceu ao dar à luz o seu segundo filho, Benjamim. Eles estavam passando ali nas vizinhanças de Belém, peregrinando ali por Belém, e ela foi sepultada em um local chamado Efrata. Ela também é conhecida como a mãe dos judeus. Ela recebe esse apelidinho carinhoso, é a mãe dos judeus. Queridos, a vida, ela é um existir de dores e esperanças. As pessoas, elas vivem e é impossível deixar de experimentar essas sensações. A dor é sempre presente. A esperança é o que nos move a continuar. Sabe, a apatia, aquela sem graceza, isso jamais seria um elemento que construísse a vida, que edificasse a vida. Uma pessoa apática, ela não constrói uma história. É preciso você ter algumas reações, algumas emoções para que a sua vida comece a ter sentido. Sabe, e a vida só se ganha espaço se você realmente passa por essas experiências. Quando você experimenta isso, você começa a ganhar espaço, a ganhar então a sua posição. Raquel é um exemplo de existência. Eu não estou aqui para
decidir se ela foi ou não foi um bom exemplo, se ela deu um bom testemunho. Não é isso que eu estou analisando. Eu estou analisando a vida dela como pessoa e as coisas que ela enfrentou. Então, ela é para mim um exemplo de dor e de esperança, sabe? Abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 29. Nós vamos aqui em Gênesis, olhar alguns versos desse capítulo, para a gente conseguir extrair algumas características, algumas questões que aconteceram na vida de Raquel. O verso 26 do capítulo 29 disse assim: E disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que a melhor se dê antes da primogênita. Não é costume nosso isso, ainda bem, né? As caçulas é que agradecem, porque no tempo ali de Labão, na região dele, a mais velha tinha que casar primeiro. A mais nova só estaria liberada para casamento depois que a mais velha casasse. Imagine quantas mulheres não devem ter ficado solteiras por causa dessa regra, né? Com certeza algumas deixaram de se casar porque o seu pretendente não aguentou esperar a irmã mais velha se casar. Agora, existem ali algumas desvantagens, principalmente desvantagens naturais. Se você ler aqui no verso 31, no mesmo capítulo 29, aqui diz assim, olha: Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Raquel era estéril. Vocês têm noção do que significa isso? Naquele tempo, na cultura daquelas pessoas, o filho representava tudo para uma mulher. Sabe, a fertilidade, ela era sinônimo de feminilidade. A mulher, ela se reafirmava como mulher quando ela dava à luz a um filho. Então ela levava alegria para o esposo, prosperidade para a sua família, e ela era bem vista na sociedade. Se isso fosse o contrário, ela não era mais tão apreciada. A mulher começava a ser desprezada porque ela não gerava filhos. Então ela estaria em desvantagem, ela estaria sozinha, sofreria sozinha, porque ninguém iria querer estar próximo a uma pessoa assim. Então ela era estéril. Agora, existem várias coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa, de uma mulher, que possa colocar ela em uma situação semelhante, olhando para a nossa cultura hoje. Talvez existam mulheres que estejam sozinhas, talvez por terem sido menos favorecidas em relação à presença física, se consideram inferiores às outras, quem sabe porque está com um pezinho a mais, né? Ou até mesmo a timidez, tímida, não consegue conversar e tal, e assim vai ficando. Pode ser que a falta da cultura, eu não estudei o suficiente. Todas essas questões podem levar uma pessoa a ficar à margem e o tempo se passar. Existem outras, né? Não tem como a gente citar tudo, sabe? Mas o problema de Raquel, o principal era este: ela era estéril, era amada pelo esposo, mas era estéril. No no capítulo 35, no verso 16 até o verso 18, acompanhe comigo a leitura. Capítulo 35, 16 ao 18. Aqui diz assim, olha: E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Queridos, aqui é um testemunho de sacrifício por amor. Ela tinha um propósito tão forte dentro dela, de gerar um filho para o seu esposo, que ela foi até as últimas consequências.
Eu não sei como ela se sentiu no momento em que ela deu à luz a José. Talvez nesse momento ela tenha percebido que ela não tinha muitas condições físicas para gerar filhos, mas ela não levou isso em consideração. Ela queria muito dar um outro filho para o seu esposo, para se afirmar como mulher. Isso é levar o amor às últimas consequências. Sabe, essa personagem na Bíblia, o seu filho aqui, que chama Benoni, ele tem um significado que é filho das dores, filho de dores. Ela é uma personagem que representa uma pessoa sofrida pelas dores. Talvez haja aqui pessoas que têm passado pela vida e têm sofrido muito. Dores, sentimentos, coisas que o deprimem e que o destrói dia a dia. Talvez seu nome não seja Benoni, mas a sua vida seja um reflexo de uma vida sofrida, de dores. Há muitas pessoas que são filhas de dores. Agora, existe uma solução. Deus apresenta para você, uma opção que move você a continuar a sua jornada. Sabe, essa mãe, ela é uma mãe solitária. Alguns escritores da Bíblia mencionam Raquel. Jeremias foi um. Aquele verso que eu mencionei no início, vamos ler ele aqui, Jeremias, eu falei no início, 13, né? Jeremias 13, o verso, 31, verso 15 a 17. Vocês leiam aí, vocês vão perceber que ela coloca uma situação, o profeta coloca ela numa situação onde ela chora pelos desterrados de Israel. A nação foi levada cativa e ela chora por isso. Jeremias coloca ela chorando nessa situação. São Mateus 2, capítulo 17 e 18. Se você conferir o texto ali, você vai ver então Mateus se referindo a ela como alguém que chora pelas crianças, os filhos que foram mortos, aquela matança que ocorreu ali das crianças, a tentativa de matar Jesus. Então várias crianças foram assassinadas, e Raquel chora então pelos seus filhos. Nós vemos aqui o cumprimento então da profecia, que dizia que Raquel, ela iria chorar pelos filhos. Mas a mensagem da vida de Raquel, ela nos ensina algumas questões. Raquel, ela deixa aqui uma mensagem não apenas para as mulheres, mas eu creio que para todos aqueles que vivem em meio a dores e esperança. Essa mensagem serve para você, homem, para qualquer um que vive uma vida de dor e de esperança. A primeira mensagem dela, ela tem um cunho conjugal. Sabe, infelizmente as pessoas, elas desistem muito facilmente da vida conjugal. Quando surge o primeiro problema, as pessoas já não querem mais estar casadas. Não vale mais a pena lutar pelo amor. Simplesmente desistem. Chega no pastor e diz: pastor, eu não tolero mais essa pessoa, eu não suporto mais, não quero mais viver com ela. Isso tem acontecido lá fora, dentro da igreja. O amor se esfria e as pessoas não conseguem mais lutar. Raquel não é mulher irrepreensível, mas ela é obstinada em sua luta. Ela é determinada em lutar pelo marido, pelo propósito da sua família, pelas perspectivas daquelas pessoas, que estão ali em volta dela, que formam o seu núcleo familiar. Eu fico pensando assim, a lição que ela aplica na vida de uma mãe que pensa em abortar, por exemplo, que decide eliminar a possibilidade de ser mãe, findando a vida de uma criança. Ou até mesmo aquela mãe que se foca tanto no seu projeto, na sua perspectiva de projeção profissional, e deixa um pouco os filhos de lado, e abandona os filhos, que são às vezes educados por uma auxiliar em casa, que não tem tanto compromisso, ou até mesmo pelos colegas na rua, e vão aprendendo com as pessoas
fora de casa, resultando o que vocês estão vendo aí, numa sociedade tão deteriorada que nós temos hoje, né? Quão bom seria se todas as mães tivessem essa determinação que Raquel tinha, de ir até as últimas consequências. Sabe, queridos, eu sou muito grato a Deus, porque a minha esposa, ela é um exemplo de renegação do eu, em função dos nossos filhos, em função do esposo, do nosso lar. Como ela abriu mão, né, de correr atrás das suas questões e cuidar de nós lá em casa. Eu sou muito grato a Deus por isso. Quando a gente casou, eu tinha muita dificuldade, temperamento, né? Aqui diz que Raquel deveria chorar, prantear. O choro é um recurso muito eficaz, né? Quando você não consegue bater de frente com o agressor, então chora. Quantas vezes minha esposa chorou? No início do nosso casamento, a gente ia conversar e eu falava com ela, e para mim estava conversando normal, porque eu fui educado numa casa em que o que falava mais alto é que era ouvido. Então, quando eu chamava ela para conversar, a gente já estava brigando há muito tempo na cabecinha dela, né? Na minha eu estava conversando, e ela chorava, e eu falava: por que você está chorando? E eu, queria morrer, que eu não sabia o motivo pela qual ela estava chorando, mas Deus foi mostrando para a gente, e nós fomos encontrando o equilíbrio, né? E graças a Ele a gente tem uma vida muito boa. Mulher, se você tem sofrido alguma opressão, então chore a Deus. Deus fala para você suprimir o choro. O profeta disse para Raquel: suprima. Esse suprimir, o choro, ele não está dizendo aqui que você tem que reprimir o choro e não chorar, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que ao você chorar, tenha certeza, né, que apesar da sua desvantagem natural, né, os seus filhos, quando você chora pelos seus pais, pelo seu país, o que quer que seja que leve você a chorar, né, você tem que entender que, apesar daquela sua dor, Deus, Ele não vai deixar você derramar as suas lágrimas em vão. Deus está dizendo assim que Ele vai pessoalmente enxugar as suas lágrimas. E esse enxugar as lágrimas que Deus diz, é que Ele vai olhar para você e vai buscar a sua felicidade. Então, quando Ele diz que os seus filhos desterrados serão novamente colocados ali, eles vão retornar da terra do inimigo, e eles terão novamente a sua morada. Seus filhos terão casas, família, alegria, um futuro. Deus está falando aqui da esperança que nunca deve abandonar o coração dessa mãe que chora, certo? Então, em vez de entrar em conflito, hoje nós vemos aí tantos casamentos desfeitos, porque ao conflito, ninguém cede, ninguém releva. Um dia eu perguntei para minha vovó e o vovô junto com ela, qual era o segredo deles estarem juntos tantos anos. Então eles responderam: quando a Mariana está nervosa, eu relevo. E a minha avó disse: quando o Tomás está nervoso, eu relevo. Então hoje as pessoas querem ganhar a briga, querem resolver o problema ganhando a briga. Então, mulher, você que é sentimento, chore. Se você não tiver argumento, pode chorar. Chora, porque o opressor, quando ele vê o choro, ele se abala, e ele percebe que ele causou alguma coisa que a tirou do sério. E essas lágrimas, elas serão enxugadas por Deus, permitindo que você seja uma vencedora. Para quem existe, para quem vive uma situação assim, de dores e esperança, há consolo, há recompensa no futuro. E eu quero finalizar para vocês essa mensagem apresentando um texto de Ellen White. Esse texto ele está escrito no Lar Adventista, na página 237. Ellen White diz assim,
Nenhuma outra obra se pode comparar à da mãe em importância. Ela não tem, como o artista, de pintar na tela uma bela forma, nem como o escultor, de cinzelá-lo no mármore. Não tem como o escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre-lhe, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Então essa é a função, a tua função, mãe. Gravar na alma dos seus filhos a imagem de Deus. Se a mulher fizer isso, ela ganhou o céu, ela cumpriu com o propósito que Deus lhe concedeu. E quando Jesus vier, você vai apresentar os seus filhos e dizer para ele: aqui está os meus filhos que o Senhor me confiou. Então, ore a Deus e não se desespere. Se os teus filhos estão andando por um caminho diferente daquele que você gostaria, coloque sua mão nas mãos de Deus e continue orando. Deus vai ouvir a sua oração no momento certo. Talvez quando você menos esperar, você terá uma grande surpresa, e Ele vai trazer os seus filhos aos pés de Cristo. Que Deus abençoe todas as famílias aqui, e um feliz Dia das Mães para todas as mamães. E eu quero fazer então uma oração com vocês, mamãe. Vou pedir à igreja que se coloque de pé. Nós vamos orar em favor de todas as mães aqui presentes. Senhor nosso Deus, nós queremos a Ti, Senhor, louvar nessa manhã e agradecer pela dádiva que o Senhor nos concede das nossas mamães. Nós sabemos que algumas não estão aqui presentes, ó Pai, descansam no Senhor, e sentimos a dor da saudade. Deus, conforte os nossos corações, aqueles que estão sentindo essa dor, que o Senhor possa, através da esperança, nos alegrar na certeza de que um dia iremos abraçá-las novamente. Ó Deus, para os que estão convivendo com as suas mães, com sua esposa, que nosso lar seja um lar que nem todas as águas do mundo tenham poder de sucumbir, mas o amor de Deus possa o transformar no verdadeiro vinho do céu, e que o gosto, o sabor da nossa convivência no lar seja o mais aprazível que se possa ver nesse mundo, e seja um lampejo do amor de Deus para nós aqui na terra. Que ao chegarmos nos nossos lares, Senhor, sejamos recepcionados de uma alegria imensa, que possa inundar todo o nosso ser, e os nossos filhos possam beber desse néctar, que seja o amor que flua do relacionamento de seus pais. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. E se há no nosso meio, na minha vida, na de qualquer um dos meus irmãos aqui, algum pecado nesse sentido, ó Deus, ou qualquer outro, perdoa-nos, ó Pai, e prepara-nos para o Teu reino, para que sejamos vencedores em Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.